Ela tinha visões terríveis e olha só o que aconteceu. Falei que eu tinha muitas visões quando era criança, é porque essas visões eram muito fortes. Minha avó já estava dormindo toda noite de mãozinha dada comigo, a hora que eu pegava bem no sono ela saía, e a luz do quarto tinha que ficar acesa, porque se apagasse a luz eu via um monte de coisa. Se na minha casa tivesse alguém que soubesse me ungir com óleo e declarar sai em nome de Jesus, tivesse essa consciência, não precisa ser religiosidade, é autoridade no mundo espiritual, aconteceria o que acontece em várias casas de a criança absorver isso por alguma maneira, ou seja, quem for ou adulto, e conseguir parar com essa história. Mas ninguém sabia disso, né? Numa das noites, eu tô deitada e eu ouço, meu olho abre assim, pô! Eu olho e vejo que meu pai ainda não está, minha avó também não está mais. Sinceramente, eu não fiquei com medo. Só que nesse segundo que eu tô olhando tudo, uma voz fala no meu ouvido direito, como se estivesse deitado na cama, e fala assim, olha pro lado, eu sou o demônio. O quê? E eu estou dormindo com você. Aí nesse momento, eu parei e falei, não vou olhar nada. Vou olhar? Falei, não sei se sou eu, se é, mas eu ouvi. Aí a voz falou de novo, tudo bem, então olha para os meus pés. Ué, foi meio que, sabe, automático. Eu falei, para os pés tudo bem. Quando eu olhei, os pés eram de bode. Quem estava do meu lado até a cintura era um bode. Cara, quando eu vi aquele bode, ai, que eu dei de cara comigo, cara a cara, eu fiquei com o demônio. Eu tomei um susto tão grande que eu acordei, acho que o quarteirão inteiro berrando. Cara, mas eu tomei um susto tão grande, porque os olhos que me olharam, tinha uma fúria no olhar, como se fosse assim, de uma fera que ia me devorar ali. Era um negócio, e um sorriso na boca, que era a falsidade, a maldade, e as bochechas muito vermelhas, tudo isso muito avermelhado, muito forte, mas ele... Uma coisa horrorosa, estou me lembrando aqui da cara, e foi muito junto. Então, aquele momento, aquela criatura era como se estivesse tomando, mas eu não permiti. Eu comecei a berrar, dei um pulo muito grande e nesse momento, meu pai estava entrando no quarto. Eu já pulei no colo dele e comecei a gritar, o demônio na minha cama, o demônio na minha cama. E ele disse, não tem nada na sua cama, não tem nada. Então, você imagina a situação que eu fiquei. Até eles me acalmarem, eu agarrada com o papai, eu não quis mais dormir naquela cama e fui dormir na cama do papai, a cama de solteiro. Vou eu para a cama do papai. Dormi a primeira noite, a segunda noite e a terceira noite. Na terceira noite, abraçado comigo, e eu tô com meu herói, tô com meu pai, acabou, né? Não tem pra ninguém vai vir me perturbar aqui, não vai haver coisa alguma nesse mundo que me perturbe, porque eu tô com meu pai, né? Só que, de repente, o meu olho, abriu de novo. Abriu, não tô com medo, não vi ninguém. Quando eu olho para a porta do quarto, fechada, né, porque eu tô com o papai, atrás da porta sempre tinha um gancho que o papai colocava, tinha uma capa que quando ele precisava, ele usava, que era uma capa que servia para chuva, ele colocava um calção que ele amava acordar e pegar, e colocava o chapéu, então parecia uma pessoa. Só que quando eu olhei, que eu não gostava daquela capa ali, eu falei, com a minha mente, eu falei assim, eu já sei quem você não é nada, você é a capa do meu pai, você é o calção do meu pai, você é o chapéu do meu pai, estava resolvido, não vou ter medo, não tem problema nenhum, e eu tô com o meu herói. Quando eu tô falando isso, daquela capa começa a vir uma fumaça branca, a sair assim por dentro, um fio de fumaça, esse fio de fumaça virou um véu fechado, eu não vi quem estava dentro, até o chão, e formou uma figura coberta por como se fossem aquelas figuras de fantasma, e aquilo veio andando como se tivesse rodinha no pé. Aí eu falei, é melhor você parar que eu vou ter que acordar meu pai. E aquilo não parou, até que chegou aqui do lado. Irmãos, presta atenção no que ele falou para ela. Eu tô abraçada pelo papai na cama, aqui do meu lado, chegou do meu lado, eu falei bem alto, vou acordar o meu pai, sem falar. Sim. Abaixou, abriu o véu, aí foi o terror. Era uma cara com os olhos extremamente em chamas, mas uma chama ruim, não era uma coisa divina, era muito ruim, uma boca de muito ódio, virou pra mim e falou, não adianta seu pai! Meu irmão, aí eu só fiz assim, pai!
pai! Aí meu pai para um lado, eu para o outro, eu começo a gritar, sumiu, desapareceu. E aí aquela foi a conta certa para o meu pai procurar um psicanalista. E me levou para conversar, e eu vi meu pai conversando com ele, eu ouvi. E naquele momento ali, o médico começou a querer administrar para mim medicações. E aí saio eu dali com meu pai, bacana, e vou em casa e meu pai me dá um remedinho e eu ouço, não tome. Eu deixei cair na minha língua, tirei, joguei fora. E quando meu pai sai, que foi pro escritório, eu comecei a chorar dentro do meu quarto. Falei, meu Deus. Naquele momento que eu estava chorando no quarto, que eu nunca me esqueço, eu falei, aonde eu estou? O que está acontecendo? Por que eu tenho que ter essas visões? Porque agora essas criaturas vão aparecer a hora que quer, porque não adianta meu pai. Vai aparecer a hora que quiser. E aí o que acontece? Naquele minuto, aí eu comecei a chorar e falei, poxa Deus, por que Jesus foi para a cruz? E aí eu comecei a ver a cruz. E ali naquele momento que eu estava indo para a cruz, eu ouvi uma voz que se antecipou, e eu não percebi que não era de Deus, e disse assim, você está no inferno. Eu falei, eu estou no inferno? Você está no inferno? Eu falei, não, mas eu tenho que sair daqui. É muito simples, vai na janela, põe uma cadeira, bota o seu joelho no parapeito, emborca a sua cabeça, que ela pesa mais que o corpo, e deixa ela fazer bof lá embaixo, que o seu corpo vai sair do seu espírito e você vai voltar para Deus. Eu não conversei, corri para a janela. E eu corro para a janela, só que aconteceu o seguinte, quando eu botei a cadeira, que eu botei o joelho, que eu ia virar minha cabeça, já ia cair, eu olhei para trás assim e falei assim, a vovó vai para o céu, papai vai para o céu. Mas a Niná, essa minha tia-avó, ela era muito rígida. Então eu falei, mas a Niná vai ficar aqui. E virei para me jogar. Quando eu fui me jogar, aí veio a voz de Deus e falou, cuidado, hein? Porque se você não morrer, você vai se quebrar toda e quem vai cuidar de você vai ser a Niná. Eu volto correndo, falei, não, então eu prefiro ficar no inferno inteira. Niná não, desço correndo, saio de fininho, sem a Niná e a vovó ver, pulo o muro, saio da casa, e aí eu corro para a casa do Paulo, entro e a mãe dele tá limpando a casa. E ela varrendo, eu falei, o Paulo tá aí, ela disse, não, tá chegando da escola, mas pode sentar. E de repente a voz volta e fala assim, você vai conseguir, volta lá, entra no banheiro, pega o lenço comprido, sobe na cadeira, amarra no pescoço e chuta a cadeira. Nossa. Me ensinando a eu me matar. Meu Deus. Aí eu falei, eu não vou fazer nada disso. Depois, se não der certo, é a Niná que vai cuidar de mim. Nossa, não quero a Niná cuidando de mim. Não, Deus me livre. Não vou. E começou, mas você não vai aguentar esperar você fazer 18 anos. São muitos anos do lado da Niná. Aí começou aquela coisa na minha cabeça. Eu dizendo, não. Até que chegou um momento que eu falei, ok, eu vou tentar mais uma vez. E vou me levantar. Quando eu vou me levantar, glória a Deus. Aquela cadeira que estava bem na minha frente, eram duas, mas tinha uma bem na minha frente, lá na mesa, aquela cadeira com os pés para cima, naquele quadrado dos pés, ali no meio pintou uma luz, um brilho, mas um brilho assim. Aí eu parei. Aquele brilho foi tão forte que eu fiz, eu parei. Parou minha mente, parou tudo. Falei, que isso dentro da cadeira? Aí o brilho aumentou assim, ó. Ele ficou no ar um tempinho assim, muito cheio, aquele brilho todo, e ele abriu. Quando ele abriu, entrou um anjo. Caramba, nunca tinha visto na minha vida um anjo e nem nunca tinha visto algo bom nas visões. Era sempre uma turbulência. Ele olhou para mim, bem no meu olho, deu um sorriso e falou assim, não fica triste não, tá? Tudo vai dar certo. Deus está te ouvindo. Eu falei, ele está me ouvindo, ele está me vendo, ele está vendo isso o tempo inteiro. Aí a luz fechou, eu dei um pulo assim, totalmente preenchida, renovada, lotada. Assim. Aí a mãe do Paulo entra na sala e falou, o que houve? Aí quando eu ia falar para ela, foi, não jogue pérolas aos porcos que eles vos dilaceram. Ah, você escutou. Tipo, ela não está preparada para ouvir isso, vai virar igual pérolas aos porcos. Não que ela fosse um porco, mas tipo assim, tem coisas que a gente precisa guardar. Exato. Pra contar ou pra pessoa certa ou na hora certa. Aí eu olhei pra ela e falei assim, nada não. Saí correndo pela porta. Aí sabe o que aconteceu? Quando eu saí na porta, eu não conseguia ficar parada. Era tão forte. E era tanta alegria. E eu não conseguia parar. Até a hora que eu entro na casa, calo a minha boca. E a minha vida começa a mudar. Nunca mais eu tive uma visão ruim